Então, Você vai me introduzir. eu acho que eu vou falar de você, né? Vou te introduzir. Fala, galera, aqui é o Henrique, sou engenheiro, trabalho com tecnologia desde 2013. Estou aqui com o Pedro também, engenheiro, trabalha com impressão desde os 10 anos de idade. E hoje nós vamos fazer os comparativos da Bambu A1 e da Cobra 3. Pedrão, então vamos começar falando do design e construção, cara. O que você tem para nos dizer? Tanto a Cobra K3 quanto a A1 da Bambu Lab são máquinas muito semelhantes, né? No meu caso, eu já estou usando a A1 há 2 anos. E no caso, a Cobra 3 há 2 meses. E pelo meu alto fluxo, minha alta demanda, elas funcionam praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós temos umas também que estamos desde dezembro com a Cobra 3 lá. E também não para de imprimir. São impressoras para nunca pararem, né? Você vai adicionar mais impressoras conforme sua necessidade. Você não vai trocá-la pela falta de um recurso. Mecanicamente, a A1 conta com um trilho linear no eixo X, porém ela carece de um eixo Y e de um eixo Z mediano, corte de gasto, certo? Na parte da Cobra K3, a gente tem um eixo Z um pouco mais resistente, porém uma solução de eixo X e Y um pouco mais consistente, certo? Eles abandonaram nessa máquina aqui as roldanas de POM para roldanas metálicas, semelhante um pouco à estrutura do eixo Y da A1. Isso deixa o nível de robustez das máquinas muito semelhante. Sempre quando você olhar uma impressora, por mais que ela seja robusta, um ponto importante também é a manutenção dela. Aqui você vai ter um eixo Z resistente, porém com uma maior taxa de manutenção. Ali você vai ter que tomar cuidado mais com as guias, tanto que ela faz alertas constantes de óleo no eixo X e no eixo Y, certo? E um eixo Z não necessita de tanta manutenção assim, apesar de ser um pouco mais frágil. Ai, caraca. Cobra 3. Pedrão, vamos falar dos recursos delas, né? O que elas têm de diferente daquelas impressoras antigas? O recurso que todo mundo é o essencial, né? Todo mundo quer ter, que é a questão de nivelamento, certo? Nessas máquinas atuais, a gente chama elas até de super automáticas. Acabou isso de você pôr papelzinho, ficar regulando engrenagem, ficar lutando, né? Antigamente muitas pessoas compravam a máquina, desembalavam, faziam uma impressão perfeita e lutavam para ter uma segunda impressão. Acabou, certo? Essas máquinas elas até têm redundância de nivelamento de mesa, né? Que, explicando um pouco mais o que é o nivelamento, para quem não está familiarizado, né? Show. Por mais que a mesa seja usinada, tenha um alto grau de não seja empenada, ela vai ter irregularidades. E essas irregularidades não vão deixar o filamento aderir na mesa. Isso não vai permitir. Quando o filamento não adere na mesa, você não tem uma primeira camada, é impossível haver impressão, certo? Então, o nivelamento é uma parte crucial do processo. E como funciona esse nivelamento? Então, na A1, você tem uma redundância de nivelamento onde você tem sensores na mesa e sensores no bico. Quando o bico encosta na mesa, esses dois sensores emitem um sinal, ela verifica que o sinal está correto e ela vai fazendo um mapeamento da mesa para que ela, através do software, faça uma malha perfeita e possa fazer uma primeira camada. Então ela consegue mapear em vários pontos a mesa para conseguir deixar gravado no software e ele tirar essa diferença na hora da impressão. Isso. No caso da Cobra 3, você tem um sensor de alta precisão no bico que ele vai fazer 2 processos, tanto o nivelamento quanto uma calibração de fluxo, que a gente vai falar posteriormente. Outro recurso interessante antigamente quando o filamento acabava, ou quando o filamento quebrava, ou quando havia um entupimento, a máquina só continuava a imprimir. Atualmente não. Nas duas máquinas você tem 2 níveis de redundância para esses sensores, que se o filamento entupir, a máquina vai parar, certo? Então ela não vai se autodanificar nesse processo, ela vai se salvar ali. E caso o filamento acabe ou seja cortado, ela também vai parar e vai pedir para você inserir um novo filamento. Então quer dizer, se quebrar o filamento,
ela para do estado que está. Então existe uma forma de desentupir ou mesmo trocar o filamento e ela continua da onde está? Como que funciona isso? Fica salvo na memória? Dependendo de onde o filamento quebrar ou entupir, é possível fazer o desentupimento ou retirar esse filamento e ela voltar a imprimir. Agora a gente sempre tem que lembrar que, por mais que você tenha ótimas impressoras como essa, os materiais no Brasil eles não têm aquela qualidade ideal. Então há certos níveis de pane, né, que a gente pode tratar esse entupimento, que não são recuperáveis, mas não por causa da máquina, mas sim por causa que o filamento vai exigir, um filamento com uma umidade maior ou com uma inconsistência no diâmetro vai exigir uma intervenção que você vai ter que parar a máquina. Mas a vantagem é que a máquina te avisa, ela não vai ficar ou se deteriorando ou gastando material e tempo à toa, ela vai parar. Outra vantagem dessas máquinas é, se por algum motivo a luz acabar ou houver um pico de luz, elas têm a possibilidade de continuar imprimindo do ponto que pararam, certo? Então elas têm a recuperação da queda de energia. Você não vai perder detalhes da impressão ou algum setor da impressão, certo? E outra vantagem é que por elas terem uma mesa de PEI, certo? Que não exige que você passe nenhuma cola, nem nada, você pode só limpar com um pano e já começar a imprimir. Se houver uma queda de energia, a peça não vai instantaneamente descolar da mesa, ela vai ficar grudada durante um tempo. Porque aí, quando a energia voltar, ela vai esquentar de novo e você vai continuar imprimindo. E deixa eu te perguntar, cara, as duas impressoras, eu consigo colocar câmera nela? Como que funciona? Então, a A1 ela já vem com uma câmera embutida, apesar que ela é 720p e ela não é uma câmera filmadora, ela é uma câmera fotográfica. Então, por mais que você vai conseguir ver uma filmagem, certo? Serão imagens um pouco travando, é um pouco desconfortável, mas já resolve o problema. No caso da Cobra 3, ela não vem com câmera, mas ela vem com uma porta USB que você pode colocar uma câmera que suporta várias qualidades. Na data de hoje, 720p, mas eu ouvi falar que vai chegar ela vai ter suporte a 1080, certo? Legal. E, comparando as duas no mesmo cenário com câmera, elas têm recursos de IA. Eu sei que tem muita gente que hoje a moda é IA para lá, mas aqui é um recurso muito valioso, certo? Por causa de qualquer intempérie durante a impressão, pode ser que ela descole da mesa. Não pode ser culpa da máquina, pode ser culpa do fatiador, pode ser culpa de você abrir a janela durante a impressão. Isso pode acontecer. E com esses recursos de IA, a impressora ela vai conseguir parar a impressão. Se ela descolou, não vai parar de repente, isso é importante. Ela vai te enviar uma mensagem perguntando, olha, de acordo com essa imagem aqui, você quer que eu pare ou você quer que eu continue imprimindo? Legal. Então são recursos de IA valiosos. E na data atual, a Cobra K3 já conta com o recurso, por exemplo, se você está imprimindo 4 objetos na mesa, e um objeto aconteceu um erro, você não quer mais ele, você pode simplesmente mandar ela parar de imprimir esse objeto. Então se eu tiver uma bandeja com 5, 6 objetos, se um desses objetos descolar, eu consigo remover ele da impressão. Através do software da sua casa ou do seu computador. Você não precisa estar aqui para fazer isso. Não é um recurso que tem na A1. Tá, então aproveitando que a gente já falou de notificação, como que funciona o software dessas impressoras? A gente precisa usar algum software específico, cada uma tem o seu, consegue usar já um software mais genérico? Como que funciona? Sobre software genérico, existem várias soluções. Você tem o Prusa Slicer, você tem o Orca, mas para desbloquear todo o potencial delas, cada fabricante disponibiliza, vamos dizer assim, a sua versão do fatiador, que também é um gerenciador de impressora, certo? No caso da Prusa, é o Bambu Studio. Só pega no caso da... Na Prusa! Só fala assim, Prusa falou de mim! No caso da A1, é o Bambu Studio. Então, no caso da Cobra 3, o Anycubic Slice Next. Falando de conectividade, certo? A A1, você pode enviar os G-Codes para ela através do Wi-Fi Cloud, certo? Então, se você não tiver internet e só tiver o seu computador e a máquina conectada no mesmo roteador, não vai funcionar tão bem. Você vai ter que remover o cartão de memória dela e gravar no computador. Lembrando que
Bambu não gosta que o cartão seja removido dela, ela compartilha a memória junto com o cartão, mas é um recurso que existe ali caso emergência, certo? Entendi. No caso da Cobra 3, ela tem Wi-Fi, Bluetooth, pendrive e Wi-Fi local, certo? Então, se você não tiver internet, você consegue enviar ela localmente, certo? Os dois slicers compartilham, vamos dizer assim, a mesma engine, então vai ser basicamente, em termos de fatiamento, a mesma coisa, vão compartilhar dos mesmos recursos. Agora, em termos de gerenciamento de máquinas, o slicer da Anycube que ele está um pouco mais preparado para trabalhar com multimáquinas, Legal. certo? Tanto por ter esse recurso de você tem Bluetooth, você tem Wi-Fi local, você consegue atualizar, certo? Tanto o Ace quanto a máquina, quanto outra máquina de forma independente e simultânea. Então você tem muito mais recursos nesse gerenciamento que a gente chamaria de um gerenciamento de farm, certo? O da Bambu tem recursos interessantes, só que não no nível pensado para mais máquinas, certo? Aproveitando que a gente está falando de software, e referente ao app mobile, as duas também possuem o app, como que funciona? As duas possuem o app muito semelhante, certo? Você consegue ver a câmera, se você tiver uma câmera na Anycube, que vai ser um vídeo muito mais detalhado, certo? Mas o app é mais um auxílio, certo? Você consegue fazer algumas operações através dele, mas ele é mais para verificação. E se for para gerenciar essa máquina direto na interface, direto no IHM, como que funciona? É fácil? Dá para você imprimir? Fica histórico? Como que é? Então, é bem intuitivo, né? Acabou aquela era das máquinas com display de 16 segmentos, display LCD. Aqui são displays touch coloridos, ilustrados, as impressões quando você envia do slicer ficam salvas nas máquinas, certo? Então, enviei para cá, eu posso só gerenciar daqui. E, vamos lá, é um display minimalista, não tem tantos recursos, mas tem o básico para você operar elas. Então se tiver aí uma linha de produção, eu consigo tirar uma impressão, dar play e já começa a próxima impressão. Isso, tranquilamente, já é intuitivo, e você já pode, nas duas máquinas, você já pode preparar isso no slicer e só dar um ok aqui e continuar a imprimir. Vamos falar do que interessa. Qual a área de impressão, cara? Qual o tamanho? O que eu consigo imprimir nessas impressoras aí? Aqui na A1 você consegue imprimir um volume total de 256 por 256 por 256 milímetros, certo? E na Cobra 3 você consegue um volume de 250 por 250 por 260 de Z. Em questão de volume, quase a mesma coisa, né? Esses 6 milímetros é muito... Não vai fazer diferença, né? Tá, e outra dúvida que eu tenho, cara, é a questão de velocidade, né? Tem uma mais rápida, uma mais devagar, velocidade máxima, como que funciona? Então, essa é a cereja do bolo da nova geração, velocidade, certo? Então, antes, o teste mais comum na impressão 3D de velocidade é o bench, o barquinho. Certo. Então, antes a gente tinha máquinas que levavam 4 horas para imprimir um barquinho. Em ambas máquinas a gente consegue esse barquinho em 11, 15 minutos, certo? Mas velocidade nem sempre é uma questão da máquina, é uma questão do filamento, certo? Entendi. E de outros recursos embutidos aqui, certo? Como flow calibration, como ressonância, que ambas as máquinas possuem, certo? Então elas conseguem chegar na velocidade de 500 milímetros por segundo através desses recursos, né? Compensando fluxo, compensando ressonância, porque numa alta velocidade dessas, qualquer máquina vai tremer, certo? Entendi. Então elas têm que ter uma forma de fazer a compensação dessa vibração. Ambas as máquinas têm aquecimento AC, então elas conseguem manter um fluxo de calor ali para a peça, isso fazendo com que você consiga atingir mais velocidade, certo? Essa é a geração das impressoras de alta velocidade. Pedro, vamos falar agora, cara, do que é o mais chamativo dessas impressoras, né? Impressão colorida, cara. E aí, como que funciona? É a grande revolução de agora, né? Antigamente a gente tinha impressoras 3D que conseguiam trabalhar só com material e só de imprimir a gente ficava feliz. Agora a gente tá mais exigente, né? A gente quer 4, 16 cores, né? Vamos começar com a A1, né? Ela tem o AMS Light, certo? Você consegue pôr 4 filamentos.
motor de filamento conta com um conjunto de sensores para prevenir quebra de filamentos, fazer o gerenciamento, certo? E ele é bem simples, certo? Ele é um gerenciador de 4 filamentos, não consegue trabalhar com filamentos flexíveis, certo? Então vem um acessório na máquina para você trabalhar com filamentos flexíveis à parte. Certo. E basicamente é o básico bem feito, certo? A gente até ficou grande parte do vídeo com essa secadora aqui em cima para mostrar o grande diferencial. No caso da A1, quando o seu pelo filamento ficar exposto ao ambiente, ele vai pegando umidade, certo? Então, dessa forma que tá os filamentos ali, eles vão durar uma semana até eles atingirem um ponto crítico de umidade, onde você vai ter que colocá-los numa secadora para eles voltarem ao estado ideal de impressão. Agora, na Cobra 3, você não precisa disso. Você tem a secadora embutida. Além de ser aqui no caso deles se chama ACE, além de ser um ACE fechado, o que já ajuda a prevenir a umidade, ele já tem uma secadora embutida, o que é uma grande vantagem quando você vai trabalhar com outros filamentos, no caso de ABS, nylon, filamento de engenharia ou outros tipos de PLA, como um PLA de suporte, certo? Entendi. Então ele já está um pouco mais bem preparado. Não pode imprimir flexível também, você vai ter uma dificuldade de imprimir flexível, mas aí já é geral desses sistemas de troca de cor. Mas assim, como que funciona, cara? O que a impressora tem que fazer para ela conseguir trocar essas cores? Beleza, ótima pergunta. Ambas as máquinas trabalham com o mesmo sistema de troca de cor, certo? Que elas têm um hot end e elas vão fazendo o gerenciamento dos filamentos, certo? Elas têm uma faca, como se fosse um estilete aqui dentro, elas têm uma posição 0 aqui, onde elas vão fazer o corte desse filamento internamente e, por consequência dessa troca de cor, elas vão gerar um lixinho, certo? Um cocôzinho dessa troca de cor. Ou seja, elas vão gastar mais filamentos do que uma impressora monocromática. Porém, com esse sistema, cada vez mais a gente vê soluções de software e de hardware que vão tornando vão promovendo a economia desse filamento, certo? Ambas é possível você regular quanto de filamento é gasto nessa troca de cor, justamente para não haver manchas durante a troca de cor, que era algo muito comum nas impressoras coloridas antigas. Certo. Lembrando, impressão colorida não é atual. Impressão colorida eficiente que funciona é atual. A gente tinha antigamente máquinas que imprimiam colorido, só que elas manchavam, não saía certo, um filamento não aderia ao outro. Aqui são problemas que a gente não vê mais, certo? Então, e além desse cocôzinho, elas têm uma torre de troca de cor. E para que serve essa torre? Saindo de uma cor preta para uma cor branca, você concorda que às vezes podem ser filamentos de qualidades, de marcas diferentes, o pigmento pode estar mais acentuado. Então ela precisa de um segundo processo para garantir que a cor vai sair homogênea. Então seria para descontaminar aquela cor mais escura. Garantir que vai ter a descontaminação e garantir um fluxo da peça não ter partes ocas ou partes que tem falhas. E no caso, eu consigo imprimir mais de 4 cores ou eu estou limitado a essas 4 cores? Por enquanto você está limitado a somente 4 cores em ambas as máquinas. Porém, a Cobra 3 vai haver a possibilidade, já tem uma entrada para ela trabalhar com mais um ACE. Então você vai poder trabalhar com até 8 cores, certo? É uma questão de lançar adaptadores. E a A1 também tem a possibilidade de você trabalhar com mais outra AMS, só que ainda não foi lançado nenhuma atualização sobre. Porém, existem outras técnicas, certo? Um pouco mais limitadas, mas que permite a gente adicionar pausas, a gente trocar o filamento no meio da impressão para ter a opção de mais cores. E em questão de tipo de materiais, né? Você tinha comentado que com o ACE a gente não consegue imprimir o flexível, mas a gente consegue imprimir outros materiais. Se eu precisar imprimir flexível, eu consigo tirar o ACE? Ela só funciona só com o ACE e com a AMS? Como que funciona? O ideal dessas máquinas é trabalhar com ACE e AMS. Porém, elas vêm com acessórios, elas vêm com recursos para você trabalhar sem eles, com um filamento só. Nesses casos, desses filamentos de engenharia mais complexos, flexíveis, um nylon de uma dificuldade maior, um PEC, que é um filamento que já vai fundir a uma temperatura muito mais alta. Mas o feijão com arroz, ABS, PETG, PLA, ASA,
elas vão conseguir imprimir tranquilo. Até filamentos de engenharia, nylon, policarbonato, PP, elas vão conseguir imprimir tranquilamente, certo? Não são impressoras. Os hot ends delas já trabalham numa temperatura 320 graus, então tem um ponto de fusão mais adequado para esses materiais. Então, é uma máquina, é um pau para toda obra. Você não precisa se preocupar, vai imprimir com esse filamento? Não, elas vão dar conta. Lembrando, importante ressaltar, não é porque a máquina consegue trabalhar com esses filamentos que vai ser algo fácil. Quanto mais para o lado da engenharia, quanto mais resistente, quanto mais uma característica especial o filamento possui, mais difícil, mais o desenho, a modelagem 3D tem que ser adaptada, mais parâmetros do fatiador você vai ter que alterar de forma manual. Claro, elas têm uma ampla gama de presets, já tem muita coisa mastigada, mas sempre que surge um novo filamento ou um filamento especial, você tem que ter um conhecimento mais avançado para você trabalhar com ele. Ponto curioso durante o processo de calibragem, durante o processo de impressão, as máquinas vão vibrar e você vai sentir isso na mesa. Porém, não se preocupe. Tendo máquinas de tecnologia semelhantes, como a Cobra 3 e a A1, que tem já esse sistema de compensação de vibração, por mais que uma esteja fazendo um processo que vibre mais, a outra não será afetada. Ela já tem essa natureza de compensar. Então você pode ter uma bancada cheia de A1, cheia de Cobra 3, cheia de máquinas dessa nova geração que elas vão vibrar e isso não vai afetar a impressão. Você como utilizador master das impressoras, né? Qual que é a experiência que você teve com as duas, cara? Em qualidade de impressão, em velocidade, em problemas, o tão fácil que é resolver um problema que dá nelas, parte de suporte também. Como que foi sua experiência com elas? Então, em termos de impressão, qualidade, trocas de cor, esse básico, ambas as máquinas têm uma performance semelhante. Na data de hoje, com os softwares de hoje, a qualidade é até difícil você comparar. Claro que a A1, por ter um pouco mais de sensores, talvez algum processo ou outro seja mais automatizado, mas é uma diferença quase imperceptível, um caso ou outro. Agora, no quesito manutenção, cada máquina tem sua peculiaridade, tem o seu setor que é mais fácil da manutenção. Lubrificar a Cobra 3 é mais fácil e intuitivo do que lubrificar a A1. Agora, você mexer na extrusora da A1 é mais fácil que você mexer na extrusora da Cobra 3. Então vai muito da experiência do usuário, cada máquina performance melhor num setor, certo? Mas na peça final é muito bem semelhante. Muito semelhante. Lembrando, a gente está muito acostumado a medir a qualidade da impressora pela altura de camada. Mas algo que a gente esquece muito frequentemente é a resolução de camada no Y e no X, certo? Na configuração standard, a resolução de camada do X e do Y da A1 é 0,5 milímetros mais precisa que da Cobra 3. Só que nenhuma das duas máquinas conseguiu a configuração de resolução do X e do Y de 0,05, teoricamente elas alcançariam. Então seria algo que demandaria uma configuração a mais, uma expertise a mais do usuário para chegar na maior qualidade de impressão em todos os eixos. Mas para um usuário inicial, as duas conseguem atender tranquilo? As duas atenderiam tranquilamente, as duas conseguiriam fazer peças flexíveis, peças móveis, e isso nada afetaria. Exigiria do profissional peças hiper avançadas, que exigiriam um pouquinho um conhecimento hiper avançado. E daí é um conhecimento mais de engenharia e não de impressão, né? De conhecimento de modelagem, de materiais e não da impressão, né? Da própria impressora. Vamos agora então para as conclusões e vereditos, né? Lembrando que a Bambu A1 está em média aí de R$5.000 e a Cobra 3 a partir de R$3.600, né? E aí, o que fala aí desses brinquedos aqui? Então, são excelentes máquinas, vai atender o público geral, não existe um gap tão grande, então vai do bolso e do gosto do consumidor. Entre a K3,
que eu recomendaria mais para o iniciante, que não sabe se vai continuar no mundo da impressão 3D, que é uma experiência inicial, e a A1 para quem já teve uma primeira experiência, que é uma máquina nova, com novas tecnologias. Leandro, reforçando que as duas têm a mesma qualidade, né, de impressão, as velocidades também são bem próximas, né, e são duas impressoras que você pode comprar, colocar na sua bancada e começar a imprimir. Né? Tirar da caixa. Tempo, vai adquirindo conhecimento para conseguir se aperfeiçoar e fazer impressões cada vez melhor. Então, esse foi um comparativo sincero, né, Pedro, das duas impressoras, né? O Pedro já utilizou bastante, é o mestre das impressoras aqui, aprova as duas, né? Nós temos as duas para comprar aqui no link aqui, no nosso site da Curto Circuito. E é isso aí, galera. Em breve vai ter mais vídeo, mais comparativo, alguns vídeos de comparação de impressão mesmo, né? Mostrando as qualidades e tudo mais. E é isso aí. Até a próxima. Até a próxima.